Olá pessoal, que Deus abençoe o seu domingo. Agora são 13 horas e 34 minutos. Nós resolvemos fazer essa live agora e eu tenho certeza que vai abençoar muito você e abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu tenho certeza, o que nós vamos falar vai abençoar você de forma gloriosa, de forma maravilhosa. Mas antes de nós começarmos essa live, antes de começarmos a falar, o que nós vamos falar, são 1h35 da tarde, eu ainda não almocei. Vocês já almoçaram? Para quem está assistindo à noite, ou de manhã, ou de madrugada, nesse domingo, 1h35, eu não almocei. Minha esposa está preparando um frango daqueles. Tá bom aí o frango, Vânia? Frango daqueles. Mas antes de começarmos, peraí, meu Deus, derrama agora, nesse momento, sobre todos que estão nos assistindo, a tua graça, o teu amor, a tua alegria, a sua paz, a sua felicidade. Derrama da presença do teu Espírito sobre todos que estão nos assistindo, e aonde quer que essa pessoa esteja, no hospital, num presídio, em casa, no trabalho, que a tua graça, a tua presença, o teu amor seja derramado sobre todos. Amém. O celular caiu aqui, não tem problema. A cachorrinha comeu uma tampinha aqui. Vem aqui, Vânia, socorra-nos, que a cachorrinha comeu aqui uma tampinha que caiu aqui do suporte do celular, mas não tem problema. Nós vamos fazer assim mesmo, tá bom? Pessoal, eu quero que você compartilhe essa live com seus amigos, seus familiares. Compartilhe o que nós vamos falar. Eu vou deixar gravado aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Faça chegar aos seus filhos. Faça os seus filhos ouvirem o que nós vamos falar aqui agora. Seu marido, seu pai, sua mãe. Eu vou procurar ser o mais breve possível, mas as pessoas têm que ouvir o que vamos falar agora. Você tem que aprender a dizer não. Esse barulho não é aqui em casa, é lá fora, tá, pessoal? Você tem que aprender a dizer não. Tem que aprender. Se você não aprender a dizer não, você perde o seu marido para as drogas, para a amante, para os vícios. Você perde o seu filho para o mundo. Você sabia disso? Se você não aprender a dizer não, você perde para o diabo. O diabo, ele enche a sua cabeça de medo, de mágoa, de dúvida, de tristeza. O diabo enche a sua cabeça de pânico, de ciúme. Você tem que aprender a dizer não. Se você não aprender, você vai ser explorado pelas pessoas. Olha, quando éramos católicos, eu nunca fui católico praticante, mas nós fomos explorados religiosamente pelas imagens, adorar a imagem. Eu me lembro que uma vez eu tinha um calendário no meu bolso de um santo. Eu andava com aquele calendário para cima e para baixo. Um calendário, do outro lado era o calendário, na frente era um santo. Teve um dia que eu peguei uma chuva e molhou o santo todinho, estragou meu calendário e destruiu o santo todo. Se você não aprender a dizer não, você fica refém da religião, da igreja, do bispo, do padre, do papa, do pai de santo, da mãe de santo. É verdade. Se você não aprender a dizer não, você fica refém das doenças, refém das enfermidades. Essa palavra, não, ela tem um poder grandioso. O não, ele cura. O não liberta. O não protege. O não salva. O não te protege dos males, protege o seu coração, a sua alma, a sua mente. Só que nós não fomos ensinados a dizer não. Você já observou que se você disser não para o seu filho, ele fica triste?
Se você disser não para o seu marido, ele fica triste. Você já observou? Ninguém gosta de ouvir a palavra não. Nem eu gosto. Eu uma vez, antes de me converter, eu gostava de uma menina. E eu tinha medo de chegar até ela e dizer que gostava dela, porque eu tinha medo de ouvir não. Quantas coisas que você não fez porque você tem medo de ouvir não? Você nem fez. Olha só, você não fez, mas você tem medo de ouvir não como resposta. É porque o não, ele tem um poder muito grande. Você não tem noção do poder que tem a palavra não. Não. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, algumas traduções da Bíblia, elas dizem nem só de pão, nem. Mas tem tradução que diz não só de pão. Aí o diabo levou o pináculo e disse, não tentarás. Quer dizer que Jesus, para vencer o diabo, para se proteger do diabo, ele usou a palavra não, 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 e foi firme, sabe? Não é aquele não, foi não, não, foi aquele não forte, decidido, porque eu sei que tem pessoas que quando você é tentado pelo diabo, o diabo tenta botar medo, tenta botar mágoa, tenta botar uma tristeza dentro de você. Quando o diabo tenta botar uma mágoa, quando o diabo tenta botar uma doença, eu sei que tem gente que fala, não, eu não aceito, tá amarrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você disse não e você não viu, o mal não saiu, é que o mal sabe que esse não foi da boca para fora. Não foi um não de dentro da alma. Foi um não da boca para fora. Verdade. O diabo sabe que esse não que você deu não foi verdadeiro. Por isso que ele não saiu. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a primeira palavra foi não, não, não. Mas foi um não que veio de dentro da alma. Tanto que diz a Bíblia que o diabo se retirou. Por que o diabo não tem se retirado do seu casamento, família, da sua saúde, da sua mente? Porque você não tem dito não de todo o coração. Não pode ser dito ou usado assim. Não. Tem que ser não. Você tem que impor toda a sua força. Toda a sua força. Quando a Bíblia fala em relação aos filhos, agora eu quero falei do diabo, vou voltar lá, mas agora eu quero falar do não para os filhos. O que a Bíblia fala em relação aos filhos? O que Deus fala? A Bíblia diz que Deus, Pai, repreende ao filho que ama. Quer dizer que o pai que ama o filho, ele diz não. Mas eu sei que tem pai e mãe me ouvindo agora, me assistindo, que você tem medo de dizer não para o seu filho, mas se eu disser não, ele vai usar droga. Se eu disser não, ele vai se matar. Ele disse que vai se matar. Se eu disser não, ela vai sair de casa. Se eu disser não, eu vou entristecer ela. Aí você tem medo de dizer não. O não, a palavra não, ela põe termo, ela põe limite. Então você já sabe que dali você não pode passar. Quem ama o filho, quem ama a filha, diz não. E não é aquele não e depois você fala, não vai. Aí depois você fala assim, eu deixo, pode ir. Não. Quem ama o filho, quem ama a filha, quem ama, diz não. E há momentos que você diz não, até para ensinar o seu filho a respeitar você. Quem ama, o pai que ama, diz não. Eu sei que tem pai me assistindo, mãe, que você não consegue dizer não, contrariar o seu filho. Está errado. Você tem que aprender a dizer não. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, Deus meu,
porque me desamparaste. Não foi isso? Por que ele falou isso? Porque Deus não respondeu ele. Não respondeu. Então você está vendo? Tem hora que o pai tem que aprender a dizer não para os filhos. Seja criança, seja bebezinho. Bebezinho. Eu já vi pai falar, meu filho é criança, não entende. Entende. Você tem que ensinar a botar termo. Não. Não. Lá fugiu agora, se eu não me engano, Tiago, a Bíblia fala assim, e se for, Tiago é Gálatas, mas vamos lá, eu não estou com a Bíblia aberta agora porque eu estou segurando o celular, mas eu posso verificar na Bíblia. Mas você conhece essa palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Você sabe o que é resistir? Não. E quando fala diabo, você sabe o que está falando? Não é demônio, o diabo. Quando lá diz resistir o diabo, está falando resiste a mágoa, resiste o medo, resiste o ódio, resiste o ciúme, resiste a depressão, resiste a angústia, resiste a ansiedade, resiste ao ciúme. A palavra resistir quer dizer não. 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 Aí diz, ele fugirá. Não é sair, é fugir. Fugir é algo mais forte que sair. Por que o diabo não tem fugido de você? Porque você não aprendeu a dizer não. Não. Tem hora que você tem que dizer não pro teu filho, pro teu marido. Eu lembro de uma senhora que o marido aprontava, expulsava ela de casa, humilhava, dizia que ia embora de casa. Ele aprontou até o dia em que ele chegou em casa, as roupas dele estavam todas arrumadas, porque ele vivia ameaçando a mulher de ir embora de casa. Quando ele chegou em casa, a roupa dele estava toda arrumada. Sabe o que ela falou? Pode ir embora agora. Você não disse que ia embora? Vai! Aí ele falou, não, amor, não é bem assim, vamos conversar. Não, aí sua roupa tá pronta, pode ir embora. Tem hora que você tem que dizer não pro seu marido, não pra sua esposa, não. Mas eu falo não para aquilo que é errado, para aquilo que vai destruir o seu casamento. Seu marido chega tarde de casa, seu marido te ofende, seu marido te bate, seu marido grita com você, é um mau marido, é uma má esposa, e você não diz não. Então você está motivando ele ou motivando ela a ser o que ela é. O noivo, meu noivo saiu de casa. A partir de hoje, me deixou meu noivo. Nunca mais você vai. Se você fizer isso, eu não te quero mais. Acabou. O não põe termo. O não protege seu coração das mágoas, das tristezas, dos medos. O não protege você, livra você do diabo, das doenças. Você tem que aprender a dizer não. Agora eu vou falar em relação a você, algo pessoal. O que Jesus falou? Quem quiser me seguir, negue, olha só, a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer que ninguém vai conseguir seguir Jesus. Para seguir Jesus tem que aprender a dizer não, mas não para as suas vontades. Hoje não me deu vontade ir para academia. Mas fazer exercício físico é bom ou é ruim? Bom. Então você tem que dizer não para sua carne. Hoje eu estou cansado, eu estou tão desanimado, eu vou ficar em casa. Você tem que aprender a dizer não para você. Me deu vontade de usar droga. Me deu vontade de chorar. Chorar por quê? Me deu vontade de me matar. Se matar por quê? Me deu vontade de trair minha mulher, trair meu marido. Eu vou sair da igreja, vou abandonar Jesus. Você tem que aprender a dizer não para você. Tem gente agora me assistindo que você se acostumou mal. Você se acostumou mal. Você acostumou fazer sempre a sua própria vontade. Você acostumou fazer sempre o que você gosta. Quando você é contrariado, quando você é contrariada, você fica com raiva, você fica triste. Por que você fica triste? Porque você aprendeu a fazer a sua vontade. Você aprendeu a fazer a sua vontade. Você aprendeu a fazer a sua vontade. Você tem que aprender a dizer não para você. Aprenda. É sacrifício? Jesus falou, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz. É difícil falar não
Para os outros é até fácil. Para nós é muito difícil. Você tem que negar a si próprio. Mas a sua salvação, seu casamento. Quando eu falo salvação, eu falo em relação à sua alma, sua vida com Deus. Depende dessa palavra não. Sua vida financeira, sua vida amorosa, aparece só homem que não presta, homem errado. Aí você se envolve. Eu estava conversando com uma pessoa que ele começou um relacionamento pelo sexo. Como assim? Ele conheceu a pessoa, foi pra cama com a pessoa e foi morar junto. Ele aceitou morar junto. Aí começou os problemas. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que tinha que primeiro conhecer para depois namorar, noivar e casar. Fez tudo errado. Hoje deu errado, tá vendo? Se você não deu errado. Se você não aprender a dizer não, você não vai ser feliz no amor. Financeiramente, ou seja, as coisas não irão dar certo para você. Você tem que aprender a dizer não. Tem mais um não. Não para as pessoas. O que eu vou falar é verdade. Você sabia que existem religiões que usam a Bíblia para manipular você? Vota em tal presidente, aí você vota em tal presidente. Não veja tal programa de TV, aí você não vê tal programa de TV. Não beba vinho, aí você não... Beba cerveja, aí você bebe cerveja. Verdade. Não beba vinho, aí você não bebe vinho. Existem religiões que usam a Bíblia para manipular você. Você tem que aprender a dizer não. Mas se eu disser não, eu vou desobedecer. Eu entendo você. Porque a gente fica preocupado, a verdade é que a gente fica preocupado em desagradar a Deus. Aí a gente obedece o homem porque você fica preocupado, eu posso falar isso para você, em desagradar a Deus. Não. Você sabia que você acaba desagradando a Deus quando você aceita certas imposições dos homens? E é verdade o que eu estou falando para você. Você tem que se preocupar em agradar única e exclusivamente a Deus. E para você agradar a Deus, você tem o manual, a Bíblia. A Bíblia diz o que você pode e a Bíblia diz o que você não pode. Irineu, tá dando para você entender aí, Irineu? Você disse, Deus te abençoe grandemente, pastor Raul, obrigado. Pessoal, cuidado. Cuidado, e eu falo isso como um pastor. Muito cuidado entre você estar agradando homens e desagradando a Deus. Fazendo o que os homens mandam e não fazendo o que Deus quer que você faça. Eu, até hoje, todos os dias eu oro para Deus dizer o que o Senhor quer de mim. Você não precisa ir... Por exemplo, a palavra não que eu estou falando para você, eu estou indo pautado na Bíblia. Você não precisa de ninguém para seguir Jesus. Você tem a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de mim. Você não precisa de igreja nenhuma. A gente congrega, a gente vai para a igreja. Isso é certo. Mas depender só de Deus. De mais ninguém. Então, cuidado para você não estar desagradando a Deus e agradando o homem. Por exemplo, eu já passei por isso. Será que o bispo vai gostar? Será que a esposa do bispo vai gostar? E se o bispo não gostar? Eu já passei por isso, tá vendo? A gente fica mais preocupado em agradar homens do que Deus. E se o bispo não gostar? E vem cá, e o que ele falou? Vem cá, eu já passei por isso. O que o bispo falou de mim? O que o bispo achou? Quer dizer, mais preocupado em agradar homens do que agradar a Deus. Você tem que aprender a falar não. Ah, mas ele vai me tirar do cargo, vai me tirar de pastor, vai me tirar de obreiro, vai me tirar do grupo da escolinha, vai me tirar do grupo B, do grupo C. Ele vai tirar você. Se você contrariar, ele vai te tirar. Vai mesmo, vai tirar. Porque eles querem quem se submeta, eles querem quem obedeça. Mas não vai tirar você do reino de Deus. Dos planos de Deus, não vai tirar. Eu não estou dizendo que você tem que ser rebelde. Eu não estou dizendo que você tem que ser desobediente, porque eu não sou. Não.
Eu estou dizendo que você tem que saber discernir o que é a vontade de Deus e o que é a vontade do homem. Seu Jair, o senhor entendeu, seu Jair? Escreve aí se o senhor entendeu o que eu acabei de falar. Sônia, Bernardo, se você entendeu, escreva aí o que você entendeu, Sônia. Escreva aí. Quem está me assistindo, se você me entendeu ou não entendeu, escreva aí que eu explico. Eu não estou ensinando você a ser rebelde, porque rebeldia é pior do que feitiçaria. Mas eu estou... vamos lá. Jesus chegou para Pedro, quando Pedro foi lá querer manipular Jesus, Senhor, mas o senhor não pode morrer. O que Jesus falou para ele? Jesus falou, arreda-te. Não. Jesus não ficou preocupado com o que Pedro pensaria ou acharia dele. Quando Maria foi visitar Jesus, Senhor, tua mãe está ali fora. Jesus não ficou preocupado se a mãe gostaria ou não. Ele disse, não, minha mãe e meu pai são os que fazem a vontade de Deus. O que eu quero dizer é quando você põe sua salvação em jogo para agradar homens e a pessoas. E outra coisa, se você fica triste em desagradar alguém, significa dizer que Deus também ficou triste. Essa tristeza, essa preocupação não é divina, é humana. A gente tem que agradar a Deus. Se você não entendeu, escreva aí, boa tarde, seu Jair. Escreva aí se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não tiro uma vírgula do que eu estou falando. Você tem que aprender a dizer não. 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 Não para o pai, não para a mãe. Não, aprenda. Olha, se você não aprender, Regina, a dizer não para o seu filho, você vai perder seu filho amanhã. Para o mundo, para as drogas, para o vício, para a prostituição. Vai perder. Você tem que aprender. B Santo é meu amigão Bruno. Você tem que aprender. Você tem que aprender. Você tem que aprender a dizer não. Não para os maus pensamentos, não para a mágoa. Não. Esse é o maior problema, pastor Raul, o seu Jair. Falam sim para o homem, para agradar, e muitos. Aí o senhor botou só em muitos. Verdade, eu já fiz isso. Só que você, olha só, você se entristece, se destrói para agradar pessoas? Não. Se preocupe em agradar. E é fácil. Como é que você sabe? Só tem uma pessoa que você não pode falar não. Lá em Tiago ele diz que existir o diabo, ele fugirá de vós. Aí diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos. Você sabe o que é sujeitar? Sim. A Deus você tem que dizer sempre sim. Mas uma coisa legal, deixamos de agradar a Deus por dar ouvido aos homens. Acontece isso. Mas olha só que coisa legal, o seu Jair e o Erlandes que entrou aí agora, Rafael que entrou agora, Rafael Caliente. Olha só que coisa bacana. Quando o filho de Abraão estava demorando para nascer, Abraão ficou desanimado. Não diz lá a Bíblia, Abraão desanima? E o que Abraão falou para Deus? Abraão falou, não. O senhor me prometeu um filho, o tempo está passando, cadê o filho? Abraão disse não para Deus. O rei Ezequias falou, não posso morrer. E Deus puniu. Agora esse foi um não em tom de fé. Deus ficou revoltado com Abraão? Não, Deus foi lá e fortaleceu Abraão. Deus ficou revoltado com Jó quando Jó questionou ele? Não. Deus ficou revoltado? Não. Sabe por quê? Porque Deus entendeu que o que eles estavam falando era um desabafo. Se tem alguém que me entende, que te entende, é Deus. Quando você erra, quando você fala uma bobagem, não existe ninguém mais compreensivo que ele. Mas Abraão disse não para Deus. Gideão disse não. Ezequias disse não. E Deus foi lá e acrescentou 15 anos de vida. Mas foi um não aceito isso. Eu falou que eu vou morrer? Ezequias falou, não. Às vezes até para Deus a gente tem que falar não em tom de revolta. Eu vou falar mais sobre essa palavra, porque você acredita que eu estou há uns 15, 20 dias com essa palavra dentro de mim? Muitas coisas eu aprendi a dizer não.
Por isso que eu estou te ensinando. Mas muitas coisas eu não aprendi a dizer não. Estou sendo sincero. Só que você tem que aprender. Para aquilo que não vai te animar, para aquilo que não vai te fortalecer, para aquilo que não vai te alegrar, que não vai te fazer bem, seja lá o que for, vinda de quem for, diga não. Não foi Deus que queria que Ezequias morresse. Não, foi Deus. Mas Deus mandou o profeta Isaías avisá-lo. Então, tem profeta que vem com uma notícia de morte para você. Olha só, hein? Tem profeta que vem trazer uma palavra de morte. E Ezequias foi lá e falou, eu aceito porque veio de Deus? Não. Ele disse não. Por isso teve mais 15 anos de vida. Eu vou voltar a falar mais sobre isso, mas eu acredito que deu para você entender, né? Senão fica muito longo aqui a nossa live. Eu vou postar ela agora no Instagram, no Face e no YouTube. Mas deu para você entender? A próxima eu vou falar de novo do não. A gente tentou dar uma abrangência, mas tem mais coisas aí. Mas fica o recado. O que não vai te fortalecer, o que não vai te alegrar, não vai te fazer bem, diga não. O Rafael disse muito forte. Olha só. Deus, por amor a você, ele diz não. Ainda te desagradando. Ainda que você desagrade sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, o pastor, o bispo, ainda que você desagrade as pessoas. Mas se você vai agradar a Deus, diga não. Fulano não vai falar mais comigo. Por exemplo, antes de entrar nessa live, eu estava conversando com um amigo que ele fez uma coisa errada. Ele fez uma coisa errada. E eu disse para ele, não, você não era para ter feito isso. Não era. Se ele não gostou, mas ele viu que eu fui amigo. Eu também já ouvi não de um amigo, ou de amigos. Dói. Mas às vezes você precisa ouvir. Quem é amigo de verdade, quando você está errado, ele fala não. O marido que ama a esposa, ele diz não para a esposa. O pai que ama o filho que ama o pai, ele diz não. Não. Entendeu, Cândido? Isaías. Fala, Isaías. Quem ama diz não. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir não. Isabela. Por exemplo, o namorado diz assim para a namorada, não quero mais. Aí você, não me quer mais. Você não sabe, rapaz. Ele tá te deixando, você não sabe amanhã. Deus está te livrando de algo ruim, de algo pior. Aí você fica chorando porque o namorado te deixou, a namorada te deixou. Graças a Deus. Tem um ditado que diz assim, namorada é igual biscoito, vai um e vem outro. Vai um e vem 8. Aí você não tá entendendo. Você tá num relacionamento, num namoro abusivo, tá te oprimindo, tá te tirando a paz. Diz não quero mais. Aí você, não, vamos relevar. Pessoal, o não é a palavra do momento. Não é a palavra do momento. Aprenda. É duro ouvir não. É duro falar não para as pessoas. É duro falar não para si próprio. É duro dizer não para o filho, não para o pai. Eu sei que em alguns momentos essa palavra vai ter consequências drásticas. Verdade. Você disse não, vai ter uma consequência muito grande. A pessoa pode ir embora de casa, não gostar, se revoltar. Você pode ser tirado do grupo religioso que você faz parte. Mas tem hora que é preciso. O marido pode ficar chateado com a esposa, porque a esposa falou, não, você me bateu, você me ofendeu, você é um mau marido, eu não quero mais você. A esposa, você não cuida de mim, você não faz papel de mulher? Não, tá errado, eu não casei com uma mulher assim. Pessoal, ninguém gosta de ouvir não. Mas o não cura, o não liberta, o não abençoa, o não salva. Nós fizemos essa live aqui no momento e eu creio que ajudou. Escreva aí o que você entendeu aí. Ajudou você? A gente já vai terminar. Ajudou você? Eu vou falar mais sobre isso. Aprenda a dizer não. Aprenda.
Vamos lá, Isabelle, você entendeu, Isabelle? Você deu uma acenada aí. Eu vou postar essa live aqui no Instagram, envie para um amigo. Eu sei que ficou longo. Mas eu tinha que falar isso aí. Já era para ter falado antes. Mas eu creio que o momento foi hoje. Aprenda. Quando fala diabo, me ajudou porque eu tinha medo de dizer não, Rafael. Verdade. Rafael, não é só você não, Rafael. Eu também, Rafael. A gente tem medo de desagradar alguém, a gente tem medo de entristecer, tem medo de perder o cargo, a gente tem medo da pessoa ficar chateada, a gente tem medo de desagradar nós mesmos. Quando Jesus foi antes da cruz, no Getsemane, o que ele falou lá, Rafael? Pai, se possível, tire de mim esse cálice. Quer dizer, Jesus não queria dizer não nem para ele. A dor de Jesus foi essa. Ele não quis dizer não. Ele não quis dizer não. Ele não quis. Ele queria ouvir lá no Getsemane o sim de Deus. Mas ele tinha que passar por aquilo ali. Hoje eu aprendi e perdi algumas amizades por isso. As pessoas viraram as costas para mim. Ô Rafael, você não perdeu os amigos. Você não perdeu. Os amigos que te abandonaram não eram seus amigos, porque se fosse você não tinha perdido. Por exemplo, muitos amigos nem ligam mais para mim. E eu posso falar para você? Olha, vê se esse sorriso é verdadeiro ou é falso. Se eles não ligam para mim, eu não tô nem aí. Ó, beijinho no ombro para eles, ó. Mas se eles precisarem, eu estou à disposição deles. Na verdade, eu continuo sendo amigo deles. Eles que não são meus amigos. Sim, se eu não tivesse falado não, pastor, talvez hoje estaria perdido. O senhor sabe a questão que eu estou falando. Concordo, seu Jair. O senhor tem que estar em paz. O senhor tem que ficar tranquilo. O importante é agradar a Deus. Eu sei que o senhor está falando sim. O T. Lucas botou uma mãozinha de amém. O importante é agradar a Deus. Pessoal, a gente se preocupa muito em agradar as pessoas, em agradar a si próprio. A gente se preocupa muito em agradar a nós mesmos e desagradamos a Deus. Desagradamos a Deus. Desagradamos a Deus. Você fica preocupado, de dizer não é difícil. É muito difícil. Bom, eu vou almoçar, que a minha esposa já está aqui sentada. Nós vamos almoçar 2 horas, a gente vai almoçar hoje tarde, hein? Mas nós vamos almoçar agora. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aprenda a dizer não.